Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, o nosso encontro marcado aqui, sempre contando com a sua audiência, você que nos segue nas redes sociais e que também envia semanalmente o seu e-mail solicitando, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente no nosso programa. Sempre lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. No nosso programa hoje nós vamos falar sobre o poder da comunicação. Solta a vinheta. Nosso entrevistado tem 41 anos de comunicação, locutor, narrador e ator em dublagem. Como ele mesmo diz, utiliza a sua voz para tornar mais humanizado o contato entre o produto verbalizado por ele e o cliente final, sempre de maneira eficiente, profissional, entusiasta, carinhosa e com credibilidade. Essa é sua incumbência, aproximar você do que você quer e precisa. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, meu amigo Ricardo Bressan. E aí, Nelson, como é que você está, meu querido? Tudo bom? Maravilha? Mais uma vez eu quero agradecer a você, né, pela oportunidade de participar aqui do seu programa e estou aqui à sua disposição. Vamos bater esse papo gostoso e trazer para os seus telespectadores, ouvintes, internautas, né, muita informação. Muito obrigado, viu? Ô, Ricardo, é muita honra em recebê-lo aqui. Nós já nos conhecemos há vários tempos, trabalhos juntos que nós já fizemos, Sim. obviamente eu utilizando da sua voz, né? E é um prazeraço ter você aqui para falar um pouquinho aí sobre essa sua paixão, essa sua vida, como você diz, né? Que é a comunicação. Ricardo, iniciando nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse aí sobre a sua trajetória como comunicador, que me parece que surgiu no rádio, né? Isso, exatamente. Foi, desde o quê? Dos 14 anos de idade, Nelson. Cá entre nós eu comecei bem cedo, viu. Eu já estava rodeado aí de equipamentos, né, de áudio, vídeo, luzes e público. Olha só, o grande diferencial era isso, o público, né. Eu comecei na verdade como DJ, disc jockey na época, né, a gente tinha, nossa, era muita brincadeira fim de semana, era música, na casa dos amigos, né, depois isso foi se ampliando, a gente começou a ir para salões, clubes e aí fazendo assim, ampliando essa função da gente, né. E dentro da comunicação e o trato com o público, isso me facilitou bastante a chegar a uma paixão que eu sempre tive, que era o rádio, né. E nesse ramo eu também fiquei durante anos, né, exercendo como DJ, né, mas simultaneamente eu logo em seguida eu já comecei no rádio, e veio até hoje, né, fazendo, não efetivamente, mas praticando bastante essa função como locutor radialista, né, apresentador como se fosse animador, né, de rádio. Legal. Ô, Ricardo, com tanta experiência em comunicação, eu gostaria que você nos explicasse quais são as principais diferenças e técnicas entre essas modalidades: locutor, narrador e dublador. Uhum. Olha, vamos falar sobre o locutor, né. O locutor, ele é um vendedor, na verdade, né, Nelson. Ele tem uma ferramenta preciosa que ele faz uso, que é a voz. Ele Perfeito. vende a emissora em que ele trabalha, ele vende a programação, né, da rádio em que ele atua, músicas, patrocinadores, programas e tudo mais, né, onde ele fala. E, normalmente tudo isso é marcado pela voz, porque o rádio ele tem aquele encanto, né, em que Verdade. hoje já nem tanto mais, né, Nelson. Hoje a gente consegue ver o locutor, né, trabalhando em função desse avanço tecnológico que a internet proporciona, né, pra gente. Então hoje em dia tem até locutor, ele na verdade já está atuando na TV. Mas antigamente a gente tinha como um artifício,
para trazer o ouvinte, né, cada vez mais perto da gente, é a voz, só a voz. O ouvinte ficava imaginando como será aquele locutor. E se ele tivesse cumprindo ali, exercendo um papel bacana, né, fazendo uma programação bacana, ele com certeza ele ia prender o ouvinte, né. Esse é o locutor é um vendedor da voz, porém ele tem Perfeito. um monte de coisa ali para ele poder, incorporar ali, né, junto com o que ele faz. O narrador, eu coloco ele em segunda na minha concepção, o narrador de documentário, é esse cara que apresenta um fato, ele tem uma característica jornalística, ele já vem em segundo lugar. Ele relata o fato, ele narra, ele simplesmente narra. Não, um observador que o narrador hoje em dia, ele já desceu um pouquinho, a gente falava que a gente ficava em cima do muro, né, só relatando fatos. A gente não tomava partido de nada. Hoje já não, porque a modalidade, as características do documentário hoje mudaram muito. Eu sou da época em que o narrador, ele fazia o trabalho, ele narrava um documentário de ponta a ponta, né, então não tinha depoimento, não tinha participação. Hoje um documentário, na verdade, ele tem mais a característica de um reality, né, do que uma simplesmente um relatar fatos. Então antigamente a gente narrava de ponta a ponta, então tinha que ter uma coisa meio que imparcial. Hoje a gente já participa mais um pouco da coisa, por quê? Para trazer o telespectador, para manter ele preso à história. Então, junto com os relatos que já partiu então para o caso aí pra área, né, para o âmbito Uhum. da dublagem, né, antigamente era voice over, a gente só colocava a voz em cima e o original mantinha-se, né, na base. E hoje já não, hoje já está uma dublagem normal, né, como se fosse um filme, uma novela, uma animação, então o documentário também já tem essa característica. Hoje são atores também, que atuam nessa parte da dublagem, do depoimento, e o narrador já dá uma participa ele participa um pouquinho mais, né. Então hoje ele já tem uma função um pouco mais diferenciada. Na sequência, a gente tem o dublador, o ator em dublagem, né. Na verdade ele é um ator, ele representa, ele reproduz, ele é uma pessoa, na verdade. E ali não tem artificialidade, na verdade ele incorpora um papel que muitas vezes aí transcende até quem ele é, né. Então ele acaba melhorando muito, então inclusive a atuação dele de acordo com aquele personagem que ele está dublando ali. Então, assim, ser ator, então ele tem todo esse encanto, né, essa coisa de você poder realmente viajar em várias nuances, em várias áreas, para você poder fazer, né, desempenhar o teu papel. Mas também Interpretando, né, Ricardo? isso, exatamente, ele incorpora, né, ele Incorpora. interpreta, é muito difícil isso. Por isso que na dublagem, exige-se o DRT de ator, o cidadão tem que ser, ator mesmo, senão ele não Entendi. consegue dependendo da situação em que ele se encontra, ele não consegue alcançar. Esse é um probleminha, né, porque a gente enfrenta. Mas assim, por isso que hoje a nossa arte ela tem essa diferenciação e o trabalho, o resultado sempre é muito, mas muito bom, né, muito bacana. Então tem essa colocação que eu fiz aí para você, para a gente ter mais uma noção de que cada um desses profissionais atua dentro das suas, formações e tal, de suas competências, dentro dessa posição que eu coloquei, o locutor, aí o narrador, né, aí vem o ator em dublagem e tal, mas todos eles têm uma, assim, suma importância dentro até de um conjunto, de um trabalho em que todos eles se encontram aí, viu. Entendi. Ô, Ricardo, e dessas 3 especialidades que você Hum. definiu para a gente agora, qual que surgiu primeiro para você e como as outras foram agregadas? Bom, Nelson, no meu caso, o locutor radialista veio primeiro, lá em Tá. 1980, mais ou menos. Na década de 80 como locutor, mas antes de chegar no microfone, eu tive uma eu fiz um aprendizado, e eu tinha na minha consciência uma coisa que eu não vejo muita gente hoje, inclusive, se preocupar com isso. É que nós não tínhamos cursos especializados na época, sabe, Nelson? A gente não tinha faculdade, não era muito pouco recurso que tínhamos, teóricos, né, acadêmicos, para que a gente pudesse se formar dentro da nossa função. O radialista era uma delas. Então a gente se formava em campo, acabava indo para o campo e pegando experiência com o tempo de atuação. Na O ra raça.
Na raça, exatamente, era na raça. Então a gente mas tinha, né, a gente tinha condições, porque a gente tinha bons professores também. Tinha uma retaguarda muito competente, sabe, muito atuante, muito forte naquela embasada em muita coisa, essencial para a gente poder aprender a nossa função. Então, na verdade, antes de eu ir para o microfone, isso demorou pelo menos uns 2 anos, 2 anos e meio, a voz a gente sempre teve, né, a voz sempre foi diferenciada. Mas não é só ter voz, você tem que saber usar ela. E antes de Claro, saber usar, é igualzinho dirigir um carro. Para você sair no trânsito, que é o comportamental, você precisa dominar a máquina, senão você não consegue, né. É verdade. simples assim. No rádio era a mesma coisa. O que que eu queria ter, como base? Saber como funciona a máquina. O que que é a máquina para mim? A técnica. Dentro da técnica do áudio, né, a mesa de som, eu queria operar aquela mesa. Na verdade, tinha vaga na época que eu comecei no rádio, como folguista de operador de áudio, né, de mesa. E eu comecei ali, como operador. Então ali eu ficava ouvindo e vendo tudo funcionando. Saindo da técnica, né, do rádio, do estúdio mesmo, né, ao vivo, eu também fui aprender a sonoplastia, que é a parte plástica da emissora. Fui para o estúdio de Sonoplastia, gravação. fazia muito tempo que eu não ouvia esse nome. Sonoplastia, cara, era uma coisa artesanal maravilhosa, É verdade. sensacional, era uma coisa impressionante, porque era tudo, você manipulava tudo ali, você colocava a mão na fita, era fita magnética, era disco, o vinil era vinil, até um vinil mais grosso na época, era o material era diferente, sabe. E a gente fazia corte na fita, era a fita de tape de rolo, né, então no rolo você conseguia você ouvia o áudio, né, no áudio você ouvia aonde você ia pegar o corte de saída e o de entrada, você cortava aquele pedaço, jogava a fita numa reguinhas, né, agora tem uma reguinha medidora, Sim, onde você já aproveitava o corte e fazia também a emenda com uma fita emenda. chamada splicer naquela época, né. A fita cara, mas era cara, não era todo mundo que conseguia comprar também. Fazia aquela emenda ali, pá, e já colocava. Ficava tão bom quanto você fazer hoje na não linear, né, olhando numa tela, fazendo até Sim, a coisa no digital. Mas era bacana, era muito romântico isso. Então era muito, era forte. Então isso eu aprendi tudo isso aí. Então passando por isso, passei também pela programação musical. Então, o que que é a programação musical de uma emissora? Você pega o coração do negócio funcionando, você pega, verdade. né, tudo funcionando. O áudio, a sonoplastia, que era a plástica da emissora, essa era a característica da emissora, que ficava por trás dos bastidores, a programação, que era exatamente, né, aquela coisa assim, a característica formada da emissora, e aí você já podia ir para o ar. Pronto, agora eu conheço o lugar onde eu estou trabalhando. E aí eu ia para o ar sabendo o que eu ia abrir a boca para falar, quem eu ia anunciar, quem estava à minha volta, o que estava ali à minha volta, me proporcionando todo todos os recursos, né, para que eu pudesse desempenhar o meu papel. Isso é ser um profissional da comunicação, do rádio na época, né, bem formado, porque a gente tinha realmente contato com tudo, com tudo. Ô Eh, in Ricardo, Era complicado, eh, né. ô Ricardo, né, não te interrompendo e já te Uhum. interrompendo, né, Mas fica à vontade. naquela época você fazia a programação, você tinha que chegar mais cedo na rádio, Sim, você ir na discografia, né, era uma sim, discografia, você exatamente. escolhia todas as músicas, os discos, tal, que você colocava, entregava na mão do sonoplasta, Uhum. ele ficava num aquário, não é isso? Você ficava Isso, na cabine, ele no aquário com é, aqueles 2 pratos enormes para trocar. isso. É, Aquele monte realmente, de disco em volta ali, né, aquele monte. E hoje era se resume a um clique, né. a um clique, tá no Um mouse, tá na computador e ponta você do faz a dedo. playlist e manda Isso. ver. E os mais É, modernos ainda são no touchscreen, né, que é uma tela onde touchscreen, você vai, toca na tela, tá tudo na tua mão ali, né. exatamente. E aí a pessoa já faz a edição em tempo real ali, de repente ela faz uma edição, ela precisa fazer um corte, alguma coisa, uma participação do ouvinte no ar, você já vai lá com um equipamentinho ali, você já digitalmente você já faz o corte, pega o que É, te interessa e joga para o ar, né, simultaneamente, rapidão, né. rápido, né. É, Quem eu acho assim, é uma mágica muito incrível, é uma coisa muito fascinante essa transição de sim, funções, né, de plataformas em que a gente tinha,
na época para tudo que as pessoas têm hoje. Tem muita gente que, né, que nasceu ou até mesmo se formou nessas condições tecnológicas de hoje e não tem nem ideia, na verdade, de como foi há tipo, há Sim. 30 anos, 40 anos atrás pra gente. Mas foi uma é diferente, não tinha nada a ver com aquilo que a gente faz hoje. Se quem É. tem vontade de correr atrás da história e fazer uma pesquisa, se aprofundar mesmo nisso, vai ver que o que eu fiz lá atrás não tem nada a ver com o que eu faço hoje, inclusive também faço o que eles fazem hoje, né. E qua e como sofremos para fazer o de hoje, né. Sim, Essa você teve que evolução, aprender. a Verdade, tecnologia está aí, mas, o verdade. acompanhamento é difícil. Você teve que mudar de comportamento, né, se mudar É, totalmente, você olhar tudo de uma maneira totalmente diferente. "Não, espera aí, agora verdade. aqui é algoritmo, agora aqui é cálculo", apesar que era Sim, cálculo, mas era tudo mais uma prática, né, você olha numa tela. Antigamente se não, você claro. que nem eu falei para você, eu pegava na fita, na va Sim. eu punha a fita na mão, sentia o som, às vezes até pela vibração do equipamento, quando você não tinha né, acesso ao áudio. Verdade. Era complicado, mas era bacana. Aí você me falou também uma pergunta com respeito a essa, a sequência, né. O Sim, locutor ele veio primeiro, né, no caso a minha função, depois eu agreguei sabe o quê? Ao rádio, como na época o rádio a gente fazia um rádio, uma comunicação de muita qualidade, já era uma comunicação que tinha aquela intenção, como você falou no comecinho do programa, a intenção de aproximar muito mais o produto, humanizar o produto, né, sim, que ia sair de mim e ia chegar até o consumidor final. Então, pensando nisso, foi muito fácil para eu incorporar uma outra função, que foi a locução publicitária. Ir ao entendi. estúdio e gravar comercial para rádio e televisão, né. Verdade. Tinha muito disso naquela época. Foi mais ou menos em 1989. 89 eu já ingressei nesse ramo, né, da locução publicitária. Fiz muito isso, mas muito, muito, muito. Então facilitou bastante. Como eu também já tinha o DRT de ator, e já estava mais ou menos no meio, então eu já fazia 3, 4 coisas ali, né, simultaneamente. Aí na sequência, por volta de 98, 98, eu já peguei a narração de documentários, porque eu tinha sempre tive, né, no rádio até que eu fiz, tinha um cunho jornalístico, uma coisa eu sempre tive uma propensão, uma paixão também pela parte jornalística, o que também facilitou muito ingressar na narração de documentários. Como eu disse para você há um tempo atrás, era feita apenas pelo narrador, então a gente tinha aquela imparcialidade do começo até o fim. Depois a gente vai se soltando com essa modalidade, essas mudanças comportamentais dentro dessa visão, né, de documentário de hoje. E aí foi, National Geographic, Discovery Networks, né, na época Uhum. só o Discovery Channel, do 2002 para cá e eu tô com eles até hoje. E aí incorporei também a dublagem, e não muito depois, não foi muito depois, foi 2000, 2001. Aí eu já fiz um curso, já tinha o DRT, fiz um curso de dublagem para poder também estar no mercado, né, e ingressar assim, com efetividade e poder trabalhar mais tranquilamente. Então 2001 mais ou menos, 2001 já estava na dublagem também. Também não foi difícil de pegar, porque o sistema também tecnológico na época, diferente do que é hoje, e isso coisa de 20, 30 anos, quase 30 anos para cá, também era diferente, era um pouco mais sofrido, era complicado você dublar naquela época, por causa dos recursos tecnológicos, era outra história, né. Mas hoje não, hoje você tem aí toda não linear, tudo digital, então você facilitou bastante. É. Esse foi mais ou menos a minha trajetória, essa foi minha trajetória dentro do mundo da comunicação, o locutor, o narrador, o locutor publicitário, né, vem o narrador, aí o narrador para dublagem foi um pulinho. Ah, legal. Ô Ricardo, tem um material que você enviou para mim aqui, Uhum. pena que nós não podemos utilizar das imagens que você me mandou, Sim, sim, por conta de exatamente. direitos autorais e tudo mais, Isso, que hoje, como a gente estava conversando, é cheio de mimimi, né, você não consegue isso. passar uma informação bacana, Não, e você tem isso. que ter um monte de senões, você tem que tomar cuidado. Bom, enfim, Sim. mas eu acho que tudo isso que você comentou agora, essas 3 modalidades aí, da locução, da narração e da dublagem, com esse material que você me mandou aqui, eu vou colocar o som, né, a sua voz e umas logomarcas aí da sua empresa, mas para que as Uhum. pessoas se atentem às diferenças de nuances que existem da Sim, sim. locução, da narração e da dublagem.
Vamos ouvir exatamente. um pouquinho para ver se a gente consegue passar isso tudo isso que você explicou, passar isso mais audível para as pessoas Sim, terem um essa pouco na sensibilidade? prática, né, um pouquinho Na na prática, prática. vamos lá. Isso, vamos ver. Vamos ver se eu consigo fazer direitinho aqui como manda o figurino, hein. Todo o material vai ser interessante, isso que o material que você vai colocar tem uma sequência, mas ele também ele vai trazer informações importantes para quem inclusive é da área, né, que é da comunicação, sentir essa diferença, como você muito bem disse, das nuances, né, que envolvem cada uma dessas modalidades. A diferença que inclusive é primordial para que a gente possa diferenciar bem, as categorias, né, da parte de narração, a dublagem, a locução comercial. A do rádio a gente não vai apresentar, porque o rádio é aquilo que a gente ouve todo dia, né. Então as coisas mais importantes, na verdade, elas estão dentro, na verdade, essas pequenas diferenças, né, sensíveis diferenças, que a gente vai perceber agora nesse material que você tem na mão aí. Mais de 7 milhões de espécies diferentes. E o futuro do planeta está nas mãos de apenas uma delas. Em abril, no Animal Planet, um especial para lembrar que todo o planeta depende de nós. Anubis, o antigo deus egípcio da morte. Esteve presente nas cerimônias de embalsamento dos faraós egípcios. Brincadeira? O estudo é o caminho para o tesouro. Eu já cansei de dizer isso para você. Porque é justamente nessa época que as almas agem a favor de quem precisa e entregam o tesouro. Não. Sabe, King, eu não tenho nenhum assunto particular com Jackford. Esta é minha cidade, Tom. E estou pedindo apenas para ir embora. Sabe, eu também lembrei de você, Tom. Quando trabalhava para a lei já era um assassino. Até aqueles que resistiram à prisão enfrentaram julgamento. Hoje, eu direi seu nome, garota. Mas, será que a deusa o dirá de volta? Mãe de todos seja louvada. Vem, garota. Segura minha mão. Acho que deu para dar uma ideia aí, né, Ricardo? Ficou um pouco remontado uma da outra ali, mas deu para saber direitinho. Gostaria que Sim. você explicasse aí cada uma delas. Na claquete você, mostrou direitinho, né, as diferenças. Infelizmente, Isso. como você disse, a gente não tinha imagem, né, para É, complementar a informação. Mas você começou ali com uma locução, uma chamada do Animal Planet. isso. Eu sou voz padrão, né, do canal Animal Planet, que é do Discovery Networks, já tem anos e tal. Então eu faço as chamadas. O bacana dessa modalidade, né, de verbalização do produto do cliente, é que uma chamada para os programas é uma coisa que você tem que trabalhar muito, também tem o lado artístico da coisa ali, viu. Eu tenho uma direção muito, mas muito, competente, muito profissional, e em função dos bons roteiros, da boa edição, quem assiste, quem tem, né, o canal, o Animal Planet, sabe do que eu estou falando, porque nas chamadas de cada programa, ele tem um estilo diferente, fala de um assunto diferente, né, o canal Animal Planet ele tem vários assuntos, né, ele é bem eclético. E ali, para cada programa você tem que inclusive, atender, né, a esse programa com uma chamada condizente. Então Entendi. ali a exigência das interpretações dos textos, ela é muito grande, ela é muito forte em cima do resultado que a gente tem que obter. E acaba obtendo mesmo, porque você pode ver, cada chamada dessa, para quem não tem o canal ou quem curte, né, o canal Animal Planet, já percebe que cada chamada realmente tem uma referência específica, muito muito direta a cada programa que acontece. Essa Tá. o Animal Planet foi o primeiro, né, depois a gente colocou Isso. com respeito ao documentário, né, foi um documentário que a gente estava narrando ali, eh, o documentário cai dentro daquele estilo que era mais ou menos o narrador antigamente, né, quando a gente fazia de ponta a ponta, e hoje com mais dentro do reality show, né, o reality que tem os depoimentos, muita gente participando, então inclusive atores hoje fazendo as dublagens dos depoentes, né. Sim. Então o narrador ele já é um cara que
você vê o tom mais de estou apresentando um fato, você é que analisa as imagens e o assunto chega às suas conclusões, é mais ou menos isso aí, né. Aí você vem com a dublagem, aí a dublagem já é outra história, né, você tem que desligar uma chavinha aqui e ligar outra, que é a do ator. Esse ator incorpora aquilo que o personagem está exigindo de você, né, que é uma interpretação, uma atuação mesmo. Por isso que a dublagem exige que inclusive tem que ter, o DRT tem que ser ator, né, o DRT Ator, de é. ator, para poder desenvolver o papel. Não que seja uma exigência, arbitrária, não é isso. É porque realmente dentro dessa modalidade, desse trabalho, dessa profissão, se o cara não tiver, sabe, flexibilidade, se ele não tiver realmente aquela coisa veia do ator, né, tem que ser ator, ele não consegue alcançar, ele não consegue incorporar o papel, ele não consegue desenvolver nada ali, entendeu? É Fica verdade. realmente complicado, fica difícil, muito difícil mesmo. Mas, assim, foi uma abordagem bacana, infelizmente a gente não pôde mostrar as É, imagens que complementariam as informações, né, não tenha de dúvida. áudio, né, mas tudo Ficaria bem, ficaria não tem ficaria bem problema. mais didático, né, mas tá bom, pelo menos o pessoal já teve, uma ideia das nuances que tiveram, que Exatamente. são obrigados a ter, né, para que Isso, possa atender essas técnicas diferentes aí. com Mas certeza, com Ricardo, certeza. me diga o seguinte, o que mudou para você nesse período de pandemia? Porque na verdade a gente sabe que você trabalha diretamente do seu estúdio, né, É. mas isso te afetou de alguma maneira mesmo assim? Não muito, não muito não, o que afetou de uma maneira até eu digo positiva, porque o que eu fazia presencialmente, até um tempo atrás, que era a dublagem, né, porque a dublagem você tinha que estar dentro do estúdio, né, com o diretor do lado, você tem o diretor, você tem o técnico, você tem uma equipe que auxilia você, que seriam seus segundos olhos, né. Mas como aí veio essa fase, né, da pandemia, nos trouxe para dentro de novo do nosso reduto. Então, como eu já tinha essa estrutura montada, sempre tive, né, não ela extrema mas do começo, tecnicamente, eu já fiz de tudo para trabalhar como eu já era um cara de várias áreas, né, um Sim. profissional de várias áreas, então eu procurei fazer com que o meu estúdio pudesse atender essas áreas também. Não só ser um estúdio de gravação, locução comercial, para mandar esse trabalho, esse produto para os clientes, estivessem ele onde estivessem, né, espalhados pelo Brasil ou para fora. Mas também com os complementos tecnológicos que me fizessem também prestar outro tipo de trabalho, de serviço, para os outros clientes, que era da narração de documentário, né, a parte da dublagem, né, e muitos outros, né, agências de publicidade, a produtoras de vídeo, né, de áudio, mas principalmente as casas de dublagem. Então nessa época da pandemia, para mim, Nelson, cá entre nós, melhorou, sabe por quê? O que eu fazia, presencialmente, eu fiz agora estou fazendo remotamente. As coisas já estão começando a caminhar novamente, né, para a normalidade, e logo, logo a gente vai estar novamente em estúdio, se encontrando com os colegas e tal, e os profissionais. Pode até demorar um pouquinho, mas por enquanto a estrutura está montada e o que eu estou conseguindo fazer, eu fazia antigamente no presencial, faço no virtual também, sem problema nenhum. Legal. Bom, então, vou pegar também um outro material que você mandou aqui, que a gente vai mostrar um pouquinho do seu estúdio, né. Você Uhum, me mandou umas fotos e uhum. também, mostrar um pouco mais dos trabalhos que você um portfólio daquilo que você já fez aí, um pequeno apanhado, né, é claro, não dá para Isso, isso. colocar tudo. E é legal Pra porque esse material que você vai colocar, já é dentro tá dentro especificamente dentro do mercado publicitário que te faz uma outra exigência, aí depois eu vou explicar para entendi. você. Durex, sempre presente em sua vida. Talento, o chocolate mais nobre da Garoto. Audi RS4, a station mais veloz do mundo. Saiba mais em saúde.gov.br. FMC, fazendo mais pelo campo. Now AgroSciences, tecnologia que não para de avançar. Renegade é off-road, é online, é Jeep. Não fique de fora da Black Friday do McDonald's, dia 24 de novembro nos restaurantes participantes. Novo Seda Loiros Radiantes. Restaurante Drink. Acre, visão de futuro, governo de todos. Prefeitura de Manaus. Uma das maiores e mais importantes empresas de saúde animal do mundo.
Esta é a Boehringer Ingelheim, uma empresa alemã com mais de 130 anos de atuação global. É um material riquíssimo, né, esse. É um material Muito bacana, muito riquíssimo bacana. de informações, né, porque você viu aí, os produtos nos quais eu já coloquei a minha voz. Você viu, tem Audi, você viu McDonald's, são vários clientes, né, grandes, fortes, que me exigiram um comportamento também dentro do mercado publicitário. O locutor ele tem que ter muita versatilidade também para poder alcançar esse resultado aí que você mostrou agora no vídeo. Né? Cada assinatura dessa, você pode notar que umas tinham uma imposição, outras tinham carinho, outras tinham uma coisa que trazia você mais para aquele gostoso, como no caso do restaurante. Tudo tem que ter um sabor, tem que ter. Você imagina o texto, você imagina aquilo que você está falando, né, você incorpora aquilo e aquilo você reproduz na voz. É um processo, até meio longo para um profissional que faz parte do mercado publicitário. Eu sempre, inclusive, falo nas palestras, eu falo em aulas que eu já dei, né, para muitos alunos, que você tem que realmente incorporar o roteiro. No roteiro, se você conseguir fazer aquele filminho na cabeça e imaginar o que é que você está vendendo, cai exatamente naquilo que você disse no começo do programa, aqui na nossa entrevista. Humanizar o produto e Humanizar. fazer com que ele chegue na mão do cliente e que aquele produto se identifique 100%, né, com a necessidade que o cliente tem no momento que ele está tirando o produto da prateleira. Isso é importante. Ô, Ricardo, e como que funciona esse processo de contratação do profissional da comunicação pelas empresas ou os Hum. estúdios de dublagem, enfim? Como que eles chegam até você? Como que é feito esse processo? É um processo, como a gente fala sempre, um trabalho de formiguinha, né. Você fica conhecido no mercado e aí as pessoas vão lembrar de você, né. Vamos lá, vamos começar, por exemplo, pelo mercado publicitário. Você tem que fazer uma certa escola, né, um determinado período dentro do mercado em que você atua, e aí você se torna uma pessoa, né, uma pessoa notória ali, uma pessoa presente e necessária, né, você tem que ser uma pessoa necessária para aquele nicho de mercado. A contratação é simples, você é um prestador de serviços, em todas as áreas você presta serviço, não tem nenhuma diferença ali. É por cachê, você tem que ter uma certa coerência no momento em que você sabe que o teu trabalho vale um determinado número, né, tem um determinado preço, um valor, e aí você tem que entrar numa certa concordância com o mercado em que você atua. Isso é muito importante também. E aí já demanda pesquisas, né, pesquisas de atuação dentro de uma pequena área, na micro, depois da média e a macro área em que você, né, da qual você pertence, para que você não extrapole. Se você tem que também ter uma coerência nesse sentido de juntar tempo, o que você consegue oferecer como qualidade, né, de trabalho, e os clientes que você conseguiu também angariar com esse trabalho que você está fazendo. E isso tudo gera uma precificação, né, do teu trabalho. Dentro desse entendimento, você vai ser simplesmente chamado para combinar um valor para determinado comercial, 30 segundos, um audiovisual, um corporativo com uma empresa. Normalmente quem vai te chamar para fazer esse tipo de trabalho, ou é a agência de publicidade, ou é diretamente a produtora de áudio e de vídeo. Mas chamou, pegou você para fazer um teste, passou naquele teste, você vai fazer. Combinamos o valor aqui, né, faz o trabalho, dali 30 dias, 60 ou 45, aí depende do quanto, do como, né, você vai combinar esse trabalho, esse valor com o seu contratante. Mas sempre, sempre à base de cachê, é tudo cachê. A única coisa que diferencia aí um pouco é o diretor, aí passando para dublagem, né, dublagem também é hora de dublagem, a gente recebe por hora, mas também somos prestadores de serviço, e um que mais, de repente, teria um pouco mais como é que foi, de compromisso, né, com o caso de dublagem, é o diretor de dublagem. Esse já tem um salário mais fixo, todos nós temos um valor que já é determinado, inclusive, por consolidação de lei trabalhista, né, a CLT. Mas entramos num estúdio para ganhar pelas horas que nós trabalhamos. O diretor, como ele tem que cumprir uma carga horária, então ele já combina esse valor fechado com a casa que está contratando ele, aí já vira uma coisa mais, quase como se fosse um salário, né, como se fosse um salário. O resto é tudo cachê, Tá. cachê.
Ricardo, especificamente para dublagem, é Hum, requisitado algum tipo de curso especializado, habilidades que para exercer essa profissão? Quais são elas? sim, sim. Primeiro você tem que ser ator, né, tem que ser ator, tem que ter o DRT de ator. É uma exigência, até para se fazer o curso, né, porque você depois que você comprova a sua profissão como sendo um profissional da área de artes cênicas, aí você vai para fazer o curso da dublagem, né, "Ah, eu quero atuar na dublagem", então você vai ter que fazer um curso. O curso já exige que você tenha o DRT, sem o DRT você não faz um curso de dublagem, então você não vai entrar no mercado, né, da dublagem desse jeito. A exigência é grande, claro. É como aquilo que eu falei para você, se não for um ator, fica complicado, fica, assim, quase que impossível você fazer, o trabalho de dublador, né, no caso. Mas tem uma exigência aí sim, você vai precisa fazer primeiro se você não tem, né, é um curso de artes cênicas, que te dê o DRT, depois, com o DRT na mão, você: "Ah, eu quero entrar na dublagem", vai fazer um curso de dublagem. Procure aí alguma casa de dublagens, tem escolas de dublagem em São Paulo muito boas, né. Hoje já está abrindo mais o mercado, eu acho que no Brasil todo eu não tenho conhecimento para falar de especificamente em cada estado ou cada cidade que tenha, né, mas eu acho que já os seus mercados já estão desenvolvendo, né, cursos, pra quem tem o DRT e para quem quer fazer dublagem, estão desenvolvendo cursos para poder, profissionalizar, né, esses atores e tal, e poder ingressar, né, fazer com que eles ingressem dentro do mercado da dublagem, né. Tá. Mas São Paulo tem algumas casas, inclusive são escolas, são casas de dublagem, escolas de dublagem, que vão te referenciar bastante, né, bem, para você poder entrar no mercado aí. Tá. Ô Ricardo, e me diga o seguinte, quais são os cuidados que você deve ter com a sua principal ferramenta de trabalho, que é a sua voz? Ela já te deixou na mão alguma vez? Já, deixou assim, já fiquei bastante na mão por causa dela. Aliás, uma foi num eu tive que abrir mão da minha voz, né, num tempo, porque eu tive que fazer uma cirurgia de hérnia de disco, e ela estava justamente na cervical, né, estava na cervical. E a invasão tinha que ser pela garganta, velho. Ainda bem que o médico mentiu pra mim, ele falou assim: "Olha, eu não vou mexer na tua voz, né, não vou mexer na sua voz", mas ele mexeu, ele teve que mexer, porque ele tinha que entrar pela frente para poder acessar a coluna e tirar lá 3 discos de vértebra que já estavam deteriorados, né. Mas foi complicado, porque eu perdi a voz, perdi mesmo, eu tive que reaprender a falar. Tive que correr atrás de uma profissional, né, uma fonoaudióloga, e fazer um intensivo, um tratamento, foi uma UTI da garganta, né, que eu tive que, por exemplo, tive que levantar para poder recuperar a voz e, inclusive era assim, um período de 90 a 120 dias, né, para poder recuperar a voz. E eu falei para a doutora: "Doutora, eu não tenho isso, não tem". Aí eu falou: "Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cuidar da tua voz, você cuida da tua cabeça". "Tá bom, bora lá". Trabalhamos, 28 dias eu estava falando, mas foi uma fase, realmente complicadíssima, complicadíssima. Mas eu recuperei, deu para trazer a voz de volta, né, e hoje eu desempenho meus trabalhos aí. Cuidado com a voz tem que ser todos os cuidados, todos, né. Se você puder ter bons descansos, boa alimentação, evitar muita, sabe, aquela coisa, eu não falo para você: "Ah, não coma, não beba", não, faz o que você quiser. Eu tomo gelado, entendeu. Eu falo assim, é lenda, para mim é lenda. Eu tomo gelado, não eu não assim, não extrapolo, né. Mas eu tomo minha não tomo nada de álcool, isso eu não bebo, tá, não consumo álcool, Certo. não fumo também, né, eu já fumei, eu sou ex-fumante, mas já deixei há muito tempo também o cigarro, uma coisa que também não afetou, não deixei afetar, entendeu. Mas afeta sim, ele é perigoso. Mas se você tiver bom descanso, boa alimentação, o cuidado com a voz é não gritar, não fazer aqueles escarcéis, né, que a gente vê muito profissional. Por exemplo, entrar num estúdio de rádio, e uma coisa que não entra na minha cabeça, ele tem que gritar. Por que que ele grita se ele tem um microfone na frente, né? Não dá para entender muito bem. Mas é tudo bem, é alegria, só que alegria é uma coisa, você gritar é outra, e isso faz muito mal para a saúde vocal. Ter alguns exercícios
né, dentro do aquecimento para o aquecimento vocal, é importante. Você faz tem alguns exercícios bem básicos, hoje na internet você vê vários, mas tem que tomar cuidado com alguns que te exigem algumas coisas meio diferentes. Vai no basicão, sabe, uma brincadeira com aqueles lá com a coisa do lábio, né, isso aqui é um aquecimento vocal bacana, que a gente faz como é que ressonância. Então são exercícios ressonantes que faz com que o seu vocal já entre assim, aqueça, né, entra na posição já de manhã. Devagarinho você começa para depois fazer. E no final do dia, fazer um desaquecimento também. Mas alimentação e descanso para o bom uso da voz é primordial. Uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro e é muito importante, tão importante quanto você se alimentar bem e descansar a sua voz, é saber respirar. Se você souber respirar, sua voz vai durar o dia todo sem te deixar na mão. Isso é importante, tem muita gente, tem muito locutor, muito comunicador que eu vejo por aí, precisa aprender a respirar. Sem a respiração você não tem uma saúde vocal ou até mesmo a manutenção, sabe, do teu vocal para um dia de trabalho. É bem complicado isso aí. Entendi. Respiração Ricardo, é tudo. existe alguma maneira de você melhorar a voz especificamente para a dublagem? Melhorar a voz? Não, eu tenho como fazer a pessoa melhorar o desempenho, não a voz. A voz Tá, dele é ele saber usar ela, você entendeu? Cai um pouco, entendi. a gente sai um pouco desse departamento que eu acabei de falar, né, você tem que fazer bom uso da voz, para que ela renda aquilo que você talvez precise, no caso da dublagem, quando você vai fazer a caracterização de um personagem. É muito importante quando você vai colocar a voz em algum personagem, seja ele um personagem comum, um caricata, né, de repente, uma coisa caricatizada, você tem que, saber até onde a tua voz ela alcança. Você tem que ter uma certa consciência da tua capacidade vocal. A voz ela em si, ela existe, o detalhe é que você tem que saber, na verdade, usar ela. Isso é muito importante. Saber usar a voz é com o tempo você saber, que nem eu falei para você, respiração, ela te dá todo o recurso, toda a capacidade que você tem de uso da voz. Saber, colocar essa voz no lugar certo, né, e saber que determinado personagem ou determinado caso em que você vai ter que usar a sua voz, né, para aquilo, você consiga chegar naquilo. Você não pode, na verdade, atuar fora da sua área vocal. Isso aí já é uma exigência, às vezes, que você faz inconscientemente, né, e pode te causar um dano muito, mas muito grande para o seu aparelho fonador, né. Então isso você tem que tomar cuidado. Você tem que só saber onde que você é capaz de chegar com o seu tom de voz, né. Isso é muito importante. Mas para você fazer um bom uso da voz, se eu falo não melhorar a voz, mas sim um bom uso dela, é você saber qual é a tua capacidade vocal também. Isso é importante. Legal, Ricardo. Eu acho que já deu para ter uma ideia aí que realmente tem que ter a parte, como você diz, artística da pessoa, o dom, né, para Isso. poder fazer tudo isso. O que vem a ser a dublagem criativa? Dublagem criativa, olha, ela é uma preparação que o ator tem que ter, ele para conseguir criar em cima de um personagem, sabe, de que é dado para ele desde o teste, né, desde quando ele faz o teste, até o momento que ele é escolhido para fazer aquele personagem. Geralmente ele faz uma criação mais em cima de desenhos animados, animações, obras, assim, mais exigentes como comédia, né, tem uma modalidade em que o ator possa desenvolver ainda mais, além daquilo que o personagem mesmo dele exige que ele faça. Então a gente comenta dentro do meio, né, como aquele cara, pô, aquele cara dublou aquele personagem, a gente chama boneco, né, muito dentro da nossa nomenclatura, né, profissional, o boneco que o cara dublou, ele ficou melhor do que o original. Então é aquela capacidade do cara desenvolver e outra, ele tem que também, junto com o diretor de dublagem, ter a possibilidade de também criar em cima, né, muitas vezes ele acaba criando em cima do personagem, uma coisa que talvez aquele personagem não tenha, ele acaba criando e colocando e fazendo aquilo, caracterizando, né, e fica muito bom. Então a dublagem criativa é isso. Dentro do trivial,
Inclusive você mostrou uma parte em que eu dublo, por exemplo, Lucas McQueen, né, lá no Homem do Rifle, em que aquele Sim. cara é um cara reto, um cara sério, ele é um, né, ele é um meio xerifão, assim, você entendeu? Mas se você também não entender a característica que ele tem, você não consegue desempenhar esse papel. Então isso, na verdade, é uma dublagem, ela é criativa, mas ela é mais exigente daquele tom do que uma criatividade. Então o desenho animado, a animação, comédia, ela já exige mais de um ator em dublagem, que ele realmente seja um cara criativo e que ele consiga também ter, além de desenvolver, ele tenha liberdade para desenvolver aquilo tudo que ele precisa para caracterizar o personagem, né. Ricardo, ainda se falando em dublagem, Hum. existe algum aplicativo para se fazer a dublagem? Qual o melhor deles, se é que existe? Tem vários, eu tenho até, dado uma pesquisada, Nelson, na internet. E, assim, cá entre nós, cá entre nós, sinceramente, eu acabei tendo, eu até tenho esse aplicativo no meu celular e de vez em quando eu uso até para, e a gente participa de uma comunidade, é uma galera que gosta, você pode ver que no mundo todo existem comunidades que acompanham muito, sabe, a dublagem, adoram isso aí. E hoje é uma lei, né, você ter dentro dos países em que tem língua estrangeira, você também tem que dublar as obras, isso é fato. Mas, assim, esses aplicativos que eu acabei vendo, você tem hoje tem TikTok, né, que é bem popular entre a moçada, a rapaziada, mas eles fazem o quê? Eles pegam um áudio e fazem uma performance em cima daquele áudio. Você tem aí o Dubmesh. Dubmesh ele é um aplicativo que também acho que funciona mais ou menos que nenhum, que eu vou falar para você que é bacana, que é o Madlips, né. Você tem o Follywood, você tem também o Pandub, você tem alguns aplicativos aí que fazem esse o dubbing, né, que fazem esse papel, mas o Madlips eu acho que está mais completo ali, ele te dá, muita possibilidade de brincar, inclusive às vezes quando você tem mais de um personagem, você dá uma olhada, assim, você grava em pistas separadas, você até pode até desenvolver a sua capacidade de alcançar, né, essa versatilidade em determinadas cenas. É muito bacana. Se você faz parte de uma comunidade, você se inscreve, acho que você deixa lá, assim, um login e senha, e acaba fazendo parte daquele mundo, né, aquele pool de pessoas que curtem a dublagem e acabam fazendo. Algumas por como é que fala? Por esporte, por pura diversão, e outros eles fazem, na verdade, são personagens, são dubladores mesmo, que acabam entrando nessa comunidade e mostrando aquilo que eles sabem fazer, né, dentro de uma coisa mais solta, mais à vontade, né. Mas o Madlips eu acho que é o mais usado inclusive hoje, e eu recomendo esse daí, é bem bacana. Ricardo, cá entre nós, Hum, você já gravou uma vinheta para o nosso programa? eu gravei sim, porque Gravou? eu gravei porque você está me dando uma grande oportunidade, na verdade, né. Você está me você tá me dando uma grande oportunidade de poder participar, mais ativamente do Cá Entre Nós, né. Imagina, você tem Fica cadeira cativa aqui. Não, Zé, a partir de agora, o que que a gente quer? Eu tenho que, na verdade, agradecer a você, e me sinto muito feliz, honrado, inclusive, né, em poder fazer parte hoje e daqui para frente do Cá Entre Nós, seu programa que tem, assim, uma penetração muito grande, uma divulgação bacana. Tem, assim, um material, assim, um material muito importante, né, pra de pesquisa, são pessoas profissionais incríveis, né, que você entrevista, e eu sempre gostei muito desse teu lado, né, do lado de divulgar informações que muito pouca gente até inclusive teve até então, com profissionais competentíssimos de várias áreas importantes que realmente a gente teria que explorar mais, e eu acho isso muito, mas muito pertinente. E fazer Muito parte obrigado. disso tudo, para mim, é uma alegria muito grande, eu que agradeço, na verdade, em poder estar participando disso aí, eu gravei sim. Quer mostrar pra galera aí Obrigadão. como é que Então ficou ou vamos não? lá, vamos soltar a vinheta? Solta a vinheta, vamos ver como é que ficou. Solta a vinheta. Cá entre nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Pô, Ricardo, ficou muito bacana, hein? Olha lá, em breve nós vamos utilizar essa vinheta nas aberturas nossas, hein? Tô à Beleza? disposição, fica Então tranquilo. tá bom. Obrigado. Ricardo, muito obrigado por participar daqui do Cá Entre Nós. Foi muito bacana ter você aqui. Agora, Eu como espero, viu. sempre eu faço aqui no nosso programa, Hum, vou deixar o espaço aí todinho para que você deixe os seus contatos e também um recado, uma mensagem para os nossos seguidores, tá bom? tá certo.
Eu que agradeço aí a oportunidade que você me deu, Nelson, por estar aí, né, junto com você no Cá Entre Nós. E o Cá Entre Nós realmente é uma possibilidade da gente poder trocar uma ideia, bater um papo, fazer também isso, né, chegar às pessoas como conhecimento, né, mais informação, isso é muito importante. E quanto mais a gente puder buscar informações pertinentes, coisas que nos agregam, que nos ensinem, né, que nos tragam mais ferramentas para que a gente possa atuar, né, e enfrentar o nosso dia a dia, que já está, né, complicado, melhor. Isso e o Cá Entre Nós é realmente uma dessas ferramentas que a gente vai ter, né, à disposição para trazer boas informações. Isso é importante. Aí você tem o nosso contato aqui no Instagram, o @Ricardo Bressan, e no YouTube agora até um canal novo, que é o Novo Mundo, que tem muita informação também. Eu adoro essa linha, sabe, de pensamento, em trazer coisas novas para as pessoas que ainda não tiveram acesso a determinadas, né, informações. Algumas coisas curiosas, bizarras, outras, de repente, importantes, né, e a gente vai tentar fazer isso aí nesse novo canal, que é o Novo Mundo, trazendo para você essa possibilidade de, realmente, como diz no próprio nome, um novo mundo para você. Eu quero agradecer mais uma vez, assim, a você que me permite participar diretamente do Cá Entre Nós. Esperamos fazer um trabalho aqui bacana agora, né, nessa parceria aí, viu? E o que você precisar de mim, eu estou aqui à sua disposição, pode, né, me chamar a hora que você quiser. Obrigado, e eu quero que você tenha muito, mas muito sucesso ainda, além do que você já tem, muito mais sucesso com muita gente que você ainda vai entrevistar e muitos assuntos importantes para a comunidade, né, daqui, que aqui na internet está, né, carente, ansiosa realmente por informações que agreguem, né? Isso é importante. Obrigado pela sua participação também, viu? Obrigado por você estar aí com esse programa incrível. Você está de parabéns. Mais uma vez eu agradeço pelo espaço. Poxa vida, muito obrigado, Ricardo. Fico lisonjeado aí, vindo de você, esses elogios todos ao nosso programa. Tenho certeza que, se não é tudo o que você falou, pelo menos a gente se esforça muito para que chegue próximo daquilo que você detalhou aí. Muito obrigado. Está no caminho, Bom, imagina. conversei com o locutor, narrador e dublador Ricardo Bressan. A semana que vem teremos uma nova entrevista sugerida por você que nos segue nas redes sociais e que também envia o e-mail todas as semanas sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Sempre lembrando, nunca é demais, que a vocês que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, ative o sininho para receber as nossas notificações e, é claro, divulgar os nossos vídeos aí para que mais pessoas possam ter acesso a entrevistas como essa do Ricardo aqui, que muito esclarecedora e muito curiosa, muito bacana. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.